Sejam muito bem-vindos a uma edição inédita do programa Zine Negócios, edição 2025, segundo programa dessa nossa nova temporada. Hoje eu vou receber aqui o Rafael Rodrigues, do ramo gráfico, vai contar um pouco sobre a sua jornada empreendedora, de como um professor abriu uma das maiores gráficas de Juiz de Fora e região, com um dos equipamentos mais modernos que se tem conhecimento no Brasil. Tem muita história por aí. Mas antes, deixa eu te lembrar que o nosso programa conta com o apoio, incentivo e patrocínio do Sicredi, o cooperativismo financeiro que cuida muito mais do que o seu dinheiro, cuida de você. E também Delta Fiat, com 30 anos de qualidade e tradição, trazendo até você o melhor dos carros utilitários e o que mais você precisar, o time da Delta Fiat está aí para te atender. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo. Primeiramente, agradecer o convite, prazerzão estar aqui. Como a gente estava conversando no off, né? Desde a pandemia, eu já assisti alguns episódios. E estar aqui hoje é um prazer, contar um pouquinho, conversar um pouco. Vai ser bacana. Rafael, eu tive a oportunidade de estar presente na inauguração da sua nova sede, um parque gráfico maravilhoso na Zona Norte, bem em frente ao Moinho, ali do lado do Bahamas Mix. E, cara, foi dali que surgiu o insight para te trazer aqui para esse bate-papo. E eu quero começar ele um pouco de trás para frente. Quero trazer para a nossa audiência um pouco da ordem de grandeza que a Casa da Gráfica está hoje, do segmento que você escolheu se aprimorar e se especializar, para depois a gente voltar um pouco lá no professor Rafael e entender os motivos que te trouxeram até aqui. Então vamos começar pela Casa Nova. Vamos lá. Qual o tamanho dessa casa? O que aconteceu para você estar lá? Me conta um pouquinho. Então, a Casa da Gráfica, a gente se mudou para essa casa nova no final de 2024 agora. A gente já vinha analisando, a gente tinha um galpão mais na região central, aqui na Sancler, que é onde ficava a nossa produção. Muita gente de Juiz de Fora conhece a Casa da Gráfica pelas lojas de rua, né, de varejo. Principalmente antes da pandemia, a gente tinha uma rede grande de lojas. Aí a pandemia fez a gente mudar a nossa estratégia de varejo. Hoje a gente tem 2 lojas ainda. E a nossa produção era ali na Sancler. Mas realmente o espaço estava pequeno. Em 2023 a gente já adiou essa mudança. A gente fez uma obra, aumentou o espaço com mezanino, enfim. E aí ficou insustentável a questão de espaço mesmo. E aí a gente se mudou para esse endereço novo, que lá a gente tem de produção em torno de 2.000 metros quadrados. E lá tem uma área de administrativo legal, tem estacionamento. Então ficou uma estrutura que consegue dar para nós não só o conforto e o espaço que a gente precisa para o momento, mas possibilitando que a gente dê novos passos aí para crescer um pouquinho mais, né? Que a gente está com toda certeza. Tá trabalhando para isso. Me lembro de você me contar a respeito de uma máquina que é uma das pioneiras do Brasil, que você vai receber. Me conta um pouco. Esse foi inclusive um dos motivos para buscar esse espaço maior, porque assim, a gente na nossa linha do tempo, que a gente vai falar um bocado daqui a pouco, a gente foi fazendo investimentos e a gente tenta sempre andar um pouco à frente, né, do mercado. Então, a gente vinha crescendo nossa produtividade, investindo em maquinários novos, né? A gente trabalha no ramo digital, de gráfica digital. E nesse ramo, hoje, é o ramo que as grandes marcas mundiais mais investem em inovação. Então, a gente tenta acompanhar todas as feiras, para ver o que está surgindo de novidade e buscar o mais rápido possível. Então, o ano passado, a gente trouxe uma máquina nova, que era uma Tascalfa da Kyocera, que é uma máquina de produção inkjet muito grande, que já elevou muito a nossa capacidade de produção. E a gente fez essa transição para buscar uma máquina rotativa, que aí agora a gente vai realmente para outro patamar de produção, porque ela é uma máquina de bobina. O nome já diz, né? Ela não para, então ela imprime o tempo todo, ela dá uma produtividade muito grande, é da Canon, a gente está trazendo ela agora, para poder, 2025, a gente aumentar a nossa produtividade aí umas 5 vezes do que a gente tinha até o ano passado. Agora, dentro das inúmeras possibilidades que uma gráfica digital permite, você escolheu basicamente o ramo educacional. Por quê, hein, Rafa? Na verdade, assim, eu nunca escolhi trabalhar no ramo gráfico. Eu até brinco hoje em dia, conheço muita gente do mercado, né? Muitas gráficas grandes, o Brasil hoje
ele tem, principalmente em São Paulo, muitas gráficas focadas nisso hoje em dia, né, nesse setor educacional. E eu sempre brinco, falo, cara, muitas gráficas que trabalhavam em ramo transacional, em outros setores que tinha muito volume de impressão e que foi se diminuindo muito, tinham gráficas gigantescas em São Paulo que produziam apenas faturas de cartão de crédito, de conta de energia, enfim, o que fosse. E que isso foi cada vez diminuindo mais, porque as pessoas trabalham com e-mail e arquivos digitais. Então, eles viram no setor educacional uma oportunidade para aumentar o volume de produção. O nosso caso é o extremo oposto. A gente sempre foi da educação, sem ter a menor ideia de que a gente seria uma gráfica no tamanho que a gente é hoje. A gente queria, de fato, sempre foi nosso objetivo, viabilizar que a gente tivesse materiais de maior qualidade, com um custo viável para a educação como um todo. E isso foi levando a gente ao lugar que a gente está hoje. Hoje a gente entende o tamanho do mercado, a gente estuda muito esse mercado e consegue estar... A gente é muito relevante no mercado, a gente tem a nossa noção hoje, né? Então, assim, hoje a gente atende o Brasil inteiro, literalmente, de norte a sul mesmo. A gente faz distribuição para grandes marcas do setor. Então, assim, a gente não foi intencional de falar assim, não, eu quero pegar um mercado grande. A gente foi intencional no sentido assim, a gente quer impactar a educação. E a gente acabou, como consequência, tendo esse alcance, esse volume aí. Não foi intencional, mas será que foi vocacional? Afinal de contas, você é um professor, Rafael? Exatamente, foi 100% vocacional. Eu nunca imaginei ter uma gráfica, nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, o meu primeiro contato com gráfica é enquanto educador, buscando uma solução para produzir o meu material didático numa qualidade boa, colorido. Eu fui professor por quase 15 anos. Professor de quê, Rafael? Professor de matemática. Matemática. Muito Juiz de Fora que vai assistir foi meu aluno. Na região também, Barbacena. Eu dei aula em Juiz de Fora, Barbacena, Ubá, Santos Dumont, Três Rios. Rapaz. Então, tem alunos espalhados para todo lado. E eu, enquanto educador, eu tinha algo que me incomodava muito, que assim, eu dei aula em todo nível de colégio e curso, assim, né? Dos de mensalidade mais baixa até os de mensalidades muito altas. Perfeito. E o material sempre era ruim, assim, em regra. Todos os lugares tinham material próprio, era um material preto e branco, aquele famoso xerocão, né? Xerocão, E isso me incomodava. E aí, em 2008, eu fundei o meu curso, né? Eu sempre vou falar a gente... Então, só para o pessoal que está ouvindo entender, é porque somos eu e minha esposa, desde o cursinho, quando a gente fundou, a gente sempre trabalhou juntos, era minha esposa, minha sócia. Então, a gente fundou em 2008 um cursinho, que era o curso integral, era um curso muito focado em preparatório para militares, assim, polícia militar, exército, aeronáutica, marinha, enfim. Então, a gente preparava para concursos militares, principalmente. E ali, quando eu fundei o integral... Isso era uma convicção que eu tinha, assim, meu material vai ser colorido. Tem que ser diferente. Vai ser diferente de tudo. Só que eu quebrei a cara logo de imediato, assim. Por que, cara? Porque foi quando eu tive contato com o setor gráfico. Aí eu fui entender como que funciona o ramo gráfico. A galera que está ouvindo, que não entende, eu vou fazer o resumo mais simples para todo mundo entender. Basicamente, se divide em dois tipos, que é o setor gráfico, né? Offset, a gráfica offset e a gráfica digital. A gráfica offset são as gráficas, as grandes indústrias gráficas tradicionais que a gente vê, que trabalham com uma máquina que produz uma matriz. Então, é como se fosse assim, eu vou produzir o rótulozinho do suco aqui. Então, eu vou produzir uma matriz dessa arte e essa matriz vai ser replicada. Então, quanto mais... Trazendo para uma informalidade, assim, ela vira quase um carimbador. É exatamente isso. Você faz uma coisa fica carimbando ali e fica replicando. Se eu produzo muita quantidade desse rótulo, vai ficar barato, porque vai diluir a matriz. Claro. Se eu produzo pouca quantidade, vai ficar caro, porque aquela matriz não vai ser tão diluída. E por maior que seja uma escola, eu atendo escolas muito grandes, tem escola de 6 mil alunos que não consegue fazer em offset porque a tiragem é diluída em segmentos. Então, tem, sei lá, 6 mil alunos, mas 400 do primeiro ano, 350 do segundo. Exatamente. Dentro dos níveis. E aí os materiais ficam em quantidade pequena que inviabiliza a gráfica offset. Perfeito. Quando você vai para a gráfica digital, para o pessoal entender, é o birô de impressão. É o Xerox da esquina que você vai para fazer sua cópia.
aquilo ali é o exemplo da gráfica digital em num porte menor, né? Então, trabalha com máquinas menores que sai a arte do computador e imprime direto. Sai no papel impresso. Ali a impressão é muito cara na essência, né? Uma impressão colorida, lá em 2008, quando eu ia pesquisar nas gráficas, era R$5 uma página, né? Hoje a gente conseguiu, o mercado evoluiu muito, já está mais barato. Mas nessa época, você explicava, pô, mas eu tenho volume. Na época a gente tinha, sei lá, 600 alunos. Eu falava, pô, eu tenho aluno, vou fazer muito... Eles caíram para R$2 uma impressão. E aí inviabilizava, com uma apostila de 500 páginas, ficaria R$1.000 a impressão numa apostila. Então ali eu entendi assim, pô, por isso que ninguém faz colorido, que eu não consigo ser atendido nem por um e nem por outro. E aí vem meu lado mais curioso, né? Eu sou professor de matemática, eu estudei engenharia. Eu falo que eu nunca fui engenheiro, mas eu estudei engenharia. Então, eu sempre gostei de pesquisar, inovar, trazer coisas diferentes. É o que a gente tem hoje, um dos nossos valores na Casa da Gráfica. E aí eu já comecei a pesquisar o que hoje é comum, você vê em lojas Magazine, assim, as impressoras de bulk, né, que se alimenta com a tinta. Com a tinta, Isso em 2008 ainda não existia, industrializado, não tinha pronto. E no Brasil ainda engatinhava, assim, mas lá fora o pessoal já adaptava muito impressora para fazer isso. Então, dentro do cursinho, eu comprei uma impressorinha, adaptei ela para produzir internamente o material. E aí, assim, foi uma loucura para produzir, porque era uma impressorinha fazendo, virava-se noites e mais noites fazendo, uma loucura doida. Mas a gente conseguiu, cara. A gente fez o material colorido. Teve o material do jeito que você queria. Teve. Foi na virada de 2008 para 2009... A gente ficou 2 meses ali numa insanidade. Mas deu muito certo. O efeito foi assim, nossa, foi muito comentado, a ponto de várias escolas ligarem para a gente, pô, como é que vocês fazem isso e tal. Então ali eu nem tinha ideia de que eu estava fundando a Casa da Gráfica já, né? Pô, que legal, cara. Mas é o que você falou, muito mais vocacional. Eu busquei ali uma solução porque eu queria entregar. Eu sempre conversava com meus alunos, com outros professores, falava, cara, o mundo preto e branco acabou. Né? É muito triste, né? Eu vivi TV preto e branco, a gente tinha uma na minha casa. Mas, pô, a geração que eu dei aula já não viu TV preto e branco. Né? Pô, jornal preto e branco já não. O meu tablet era uma TV Philco de tubo preto e branco. É isso aí. Eu vi. Isso aí. Era o meu tablet. Ainda brigava eu e meus irmãos para saber quem assistia. Isso aí. O mundo preto e branco já não existia. Então eu falava, como é que eu vou prender a atenção do meu aluno num material preto e branco e que, na maioria das vezes, a qualidade já não era também das melhores. Então, já não era bom, ainda era sem cor. Então, o interesse era muito baixo. Então, quando a gente trouxe o material colorido, cara, o efeito foi assim, até melhor do que eu imaginava, sabe? E em várias camadas, né? Nos alunos, no mercado, na sua realização profissional e pessoal. Total. Tanto que o nosso slogan é Educação com Vida. Educação com Vida. Porque a gente queria trazer vida para a educação. E, ao mesmo tempo, a junção com vida, né? Vira um verbo ali do convidar as pessoas para fazer parte dessa transformação na educação com a gente. Não, beleza, Rafael. Você está me falando que um professor, cansado do material careta e chato, resolve buscar, através da sua matemática e da sua engenharia, um método de poder trazer à luz as cores para o seu material didático. Em que momento isso vai tomando um outro rumo? Em que momento o professor vai conhecendo o empreendedor? Que hora que isso aconteceu aí? Cara, ótima pergunta, que eu estava conversando hoje isso lá com a minha equipe. O que acontece? Enquanto eu tive o cursinho ali, que foi de 2008 até 2011, eu falo que eu era um professor extremamente dedicado, assim, eu amava o que eu fazia. Sempre fui muito criativo, mas eu era zero empresário. Zero. Não fazia ideia, assim. Tudo que eu pensava era, eu preciso dar uma ótima aula, eu preciso que meus alunos se saiam bem nas provas que eles vão fazer, eu preciso encantar esses alunos. Então, a gente tinha um ambiente incrível, o cursinho era super legal, mas ele não tinha, pelo menos da minha parte, não tinha esse olhar de gestão, assim, de negócio, sabe? A Suelen sempre foi esse braço mais gestora, assim. Como é que chamava o curso? Sistema Integral de Ensino. Integral de Ensino. Então, assim,
essa virada para me tornar um empreendedor de fato, ela acontece quase que forçadamente, que eu brinco que é Papai do Céu pôr na mão e falando. Porque, assim, esse negócio de solução para as escolas, ele já existia, eu não sabia, assim, a gente já tinha criado. Porque com o passar do tempo, eu falei da impressoria em 2008. Sim. A gente foi estruturando, o cursinho foi crescendo, a gente chegou a ter 1.000 e poucos alunos. Né? Então, a gente já tinha 2 andares na Rua Alfred, ali num prédio, de 9 salas de aula. Então, ali eu tinha já uma sala de impressão. Aí tinha lá, sei lá, 12 impressorinhas dessa adaptada que ficavam imprimindo meu material. Só para mim. Demanda. Só para mim. E, como eu disse, eu já recebia contatos. Então, nesse intervalo, já teve escola de outras cidades que pediram e a gente imprimiu o material deles. Assim, eu fiz venda como gráfica sem nem ainda vislumbrar ter uma gráfica. E aí, acho que como naturalmente eu não percebi, aí é onde eu falo, o Papai do Céu veio e falou, cara, vou te ajudar. E aí eu recebi uma proposta para comprar o meu curso em 2011. Então, quando eu recebo a proposta para vender o integral, eu amava demais aquilo, o ambiente, os alunos, o que a gente construía ali, a gente tinha resultados incríveis, era realmente muito bacana. Mas aí eu comecei a pôr na balança. E ali foi onde clareou tudo. Eu falei, cara, essa minha solução, por mais que o meu cursinho seja muito bom e eu transforme a vida das pessoas com o que a gente faz ali, com essa solução, levando isso para outras escolas, o meu impacto vai ser muito maior. Sem dúvida. E aí isso foi o fiel da balança. Você já tinha validado isso internamente? Já tinha validado, exatamente. Aí ali eu decidi, não, vou vender o cursinho, e aí eu fiz a venda, e foi assim, do dia para o outro. Assim, eu vendi, eu falei, entrego com a chave, tá aqui, tudo que está lá dentro fica, menos a minha sala de impressão, essa vem comigo. E aí eu saí e montei a Casa da Gráfica no dia seguinte, assim, entre aspas, né? De imediato eu já saí num dia, no outro dia já focado em fazer a estruturação para a Casa da Gráfica nascer. Bacana. Então, você conta esses anos iniciais como já Casa da Gráfica ou não? Não. No tempo de empresa, não. Não. Eu falo que assim, a minha construção, sim. E aí eu falo que é a minha virada, por quê? Porque quando vem a Casa da Gráfica, aí eu começo a estudar mesmo. Assim. Tá. Vou fazer curso, vou estudar sobre gestão, vou desenhar um planejamento estratégico para a criação da Casa da Gráfica. Então eu falo que assim, eu tinha 0 funcionários, mas eu tinha planejamento estratégico, tinha projeções. Com 1 funcionário fazia reunião de cultura, apresentava. E assim foi por todo o tempo, desde que a Casa da Gráfica nasceu. E essa transição foi doída? Então, eu acho que ela foi menos doída do que normalmente a gente vê o que é. Por quê? Porque eu consegui fazer isso de maneira gradativa. Assim. Eu entendi o processo. Porque quando eu vendo o cursinho, eu me iludi. E por isso eu fui estudar. Porque ali eu tomei meio que um choque, assim. Essa foi a dor maior. Porque com o valor que eu ia receber, eu falei, tô tranquilo, vou receber um bom dinheiro, vou montar a Casa da Gráfica com uma estrutura bacana. Só que, assim, para quem não entende, o setor educacional tem uma característica que a mão de obra representa um valor muito alto da despesa de uma escola. Diferente de um negócio comum. Pega um indicador-chave de uma indústria... a mão de obra vai estar na faixa de 15% do faturamento. Então, se eu faturo 100, 15 vai para a despesa com o pessoal. É mais ou menos nesse intervalo. Numa escola, isso ultrapassa muitas vezes 70%. Então, é muito mais alto. Você tem muito funcionário, é muito professor. E por isso que muita escola fecha e deixa todo mundo sem receber. Aqui em Juiz de Fora tivemos inúmeros casos. Eu tenho, inclusive, algumas que nunca me pagaram. Acontece. Só que quando eu fechei, aí é uma coisa minha, assim, a Suelen é extremamente Caxias com isso também. A gente fechou, a gente fez questão de acertar com todos os professores, todo mundo. Então, aquele dinheiro que eu imaginava ser muito para poder abrir o negócio, ele foi embora nesse encerramento. Fechar uma empresa é caro. Fechar uma empresa de educação é bem mais caro. Entende? Então, a gente ficou sem recurso para montar a gráfica que a gente sonhou, digamos assim. Entendi. Então, eu tive que fazer gradativo. Então, o que eu fiz? Eu continuei dando aula. Ao invés de abrir um ponto comercial para a gráfica, eu aluguei uma casinha, e adaptei ela. Então, eu adaptei a casa, era um quarto de impressão, um quarto de manutenção, a sala era acabamento, eu fiz ali uma adaptaçãozinha. Então, isso foi, obviamente, atrasou o processo,
mas ele fez ser menos dolorido porque eu conseguia conciliar. Eu não tinha aquele desespero, sabe? Assim, não, tem que virar amanhã a gráfica. Não, eu dava minhas aulas normalmente. Nos intervalos que eu não estava dando aula, eu estava vendendo, produzindo, entregando, fazendo tudo. Nunca deixou o tanque chegar na reserva. Não deixou chegar. O nome vem daí, inclusive, muita gente que pergunta, né? Casa da Gráfica. É porque era uma casa. Onde você vai? Eu vou lá para a Casa da Gráfica. Entendeu? E aí a gente botou o nome, a logo desde o primeiro momento, comunica com a ideia da educação. Então você vê que ela já nasceu totalmente com o propósito alinhado com o que a gente estava buscando. Então isso eu acho que gerou menos dor do que quando você abre um negócio e depende no mês seguinte ter que pagar a conta com o resultado que o negócio vai dar. Isso é um dificultador grande, né? E você ali já equilibrando esses dois pratos, em que momento que você percebe que já ia dando para poder dar linha no prato do professor para se integralizar como Casa da Gráfica? Então, o que acontece na sua trajetória que fala assim, caramba, isso está dando certo? Sim. Então, 2012 foi um ano que assim, a gente nasceu, o objetivo total é atender a educação. Então, de imediato, eu já tinha um cliente de Barbacena que seguiu comigo, fechei um cliente em Juiz de Fora. Então, eu nasci com 2 clientes. E aí era bem assim, eu dava aula... Estão contigo até hoje? Estão comigo até hoje. Quem são? É o Machado Sobrinho. Aham. E em Barbacena é o Desafio que virou apogeu. Legal. Então, o que acontece? Nos intervalos eu produzia. E entregava. E às vezes eu ficava 10 dias sem ter nada para produzir. E aí ia acontecendo. Aí logo em abril o Apogeu se torna meu cliente também. E aí aumenta muito a produção quando vem meu primeiro funcionário, que é o Lucas. O Lucas trabalhou com a gente por muito tempo. Ele hoje não está mais com a gente porque ele foi para os Estados Unidos. Né? E aí isso foi aumentando essa possibilidade de eu ir diminuindo gradativamente as aulas e cada vez mais absorvendo. Eu diria que assim, 2013 já foi um ano que eu estava mais na gráfica do que dando aula. 2012 eu ainda dava mais aula do que estava na gráfica. Aí em 2014 eu só dava aula porque eu não queria parar. Aí eu a gráfica já era a minha principal atividade, digamos assim. E aí eu fiquei mais uns 14, 15, 16 e 17 eu dava assim uma manhã por semana de aula, que eu sempre falava com a Sueli, pô, se eu parar... Que paixão, hein, cara? Eu falava, pô, se eu parar eu vou envelhecer muito e tal. Eu ficava uma manhãzinha, toda terça de manhã eu dava aula, fora isso eu estava na gráfica o tempo todo. E dentro da matemática, qual a sua especialidade? Então, como eu comecei muito novo, eu comecei a dar aula muito novinho, assim, com 18 anos eu já estava dando aula. Você é de Juiz de Fora? Sou de Juiz de Fora. Então, eu era o mais novo, então o que sobrava era para mim. Isso foi muito desafiador, mas foi bom porque eu nunca... quem é professor de matemática sabe, alunos também estão acostumados, assim, os professores meio que se especializam, né? Tem aquele especialista em geometria, o outro que é mais focado para a parte de álgebra, enfim, né? Eu sempre pegava tudo, por conta de o que sobrava para mim. Então, no final das contas, eu dava aula de toda a parte de matemática. 360 assim. Na matemática ali. Mas, por fim, eu gostava muito, assim, a parte de aritmética. Eu escrevi até um livro de aritmética. E gostava muito de análise combinatória, probabilidade. Por quê? Ninguém gosta dessa parte da aula. Então sobrava sempre para mim, eu aprendi a gostar. Ou seja, quem não sabe um pouquinho de matemática dentro da Casa da Gráfica tá lascado, hein, Rafael? Ajuda, né? Porque aí você cobra um cadinho o raciocínio. Cara, e aí trabalhando, vendo que está dando certo e alcançando mais clientes. Quando você percebe que o caminho que você trilhou era esse e começa a pensar no seu negócio propriamente dito, única e exclusivamente. E quais foram as primeiras mudanças que você fez quando você transpõe para o lado do empreendedorismo? Então, como eu falei, em 2012 a gente abre a Casa da Gráfica, assim, eu passei um período que eu estava fascinado em estudar gestão, assim. Eu tenho uma biblioteca gigantesca de livros de gestão até hoje lá em casa, assim, eu já li muito sobre, já fiz curso, estudei para todo lado. Então, eu realmente me dediquei bastante a isso. Isso ajudou demais, porque, como eu falei, hoje assim, a gente já teve muitas consultorias dentro da Casa da Gráfica, todo mundo que entra lá fala, nossa, é difícil achar empresa
de pequeno porte, médio porte, com a cultura tão forte. É porque a gente realmente sempre fez assim, sempre fez. É legal, tem muita foto, muita coisa que eu apresento para o time. A gente tinha 2 funcionários, fazia reunião projetando que a gente seria a maior gráfica digital do Brasil. Assim. Então, é algo que a gente foi muito intencional, com muitos erros no processo, mas a gente sempre foi plantando nesse sentido. Agora, em relação assim, de falar, pô, quando que você enxergou que deu certo? Assim, que você... Eu, para mim, tem um momento muito marcante, que a gente já estava relativamente grande, já tinha ali perto de uns 40 funcionários. Então, acho que para o nível Brasil é um número considerável. Mas, assim, quando eu tenho um choque é porque, assim, existe uma feira em São Paulo que chama Bet Educar. Uhum. É uma feira educacional, é a maior feira de educação da América Latina. Eu já frequentava a Bet Educar enquanto educador. E em 2017, eu fui como visitante e andando na feira, porque ali você conhece tudo que está acontecendo na educação, todas as inovações, tudo que traz. E eu andei a feira toda e me deu esse estalo. Falei, cara, não tem nenhuma gráfica como expositora na Bet Educar. Pô, quando eu abri o Integral, eu busquei gráfica para solucionar o que era a minha dor e não tinha ninguém para fazer. Como é que não tem nenhuma gráfica aqui? Uhum. E aí eu parei no stand da feira, né? Da Bet Educar. Falei, cara, eu quero ser o expositor aqui, como é que faz? E aí a gente decidiu, eles deram orçamento, eu saí de lá triste, porque eu falei, pô, é muito caro, acho que a gente não vai conseguir. E, inclusive, um amigaço meu, que ajudou muito no nosso processo, que é o Alfredo, Portugal. Uhum. O Alfredo insistiu comigo. O Alfredo falou, cara, é caro, mas vale a pena, você vai virar, vai fazer sentido e tudo. Enfim, a gente fechou para ser expositor da feira Bet Educar em 2018. E aí, em 2018, a gente foi com stand para participar do evento. E ali eu acho que me deu esse estalo de falar assim, nosso propósito, ele é real, ele é algo fundamental para o país, assim, porque a gente recebeu gente para todos os lados, assim. De norte a sul, ali. De norte a sul, escolas de todos os lugares que eu olhava e falava assim, nossa, eu procurei isso por muito tempo e nunca achei. E aí a gente tem um monte de clientes até hoje que são da Bet de 2018. A gente dali em diante teve em todas as Bets. A gente está todo ano. Uhum. Cada ano a gente está com um stand maior na feira. A gente participa de outras feiras também educacionais. Isso é legal, né? Quem entra na Casa da Gráfica não entende. Tudo fala de educação, né? Você fala, por quê? Isso aqui é uma gráfica ou uma escola? Uhum. Né? E a gente nunca participou de uma feira gráfica, mas a gente participa de todas as feiras de educação que a gente consegue. E a Bet é a principal delas. Todo ano a gente está lá. Então, ali eu acho que foi quando me deu o estalo, pô, deu certo. Quando você decidiu vender o cursinho, acreditando que seu impacto seria maior com a solução gráfica para as escolas, vai impactar mais na educação do que o cursinho em si, ali eu tive essa certeza que deu certo. Assim, o plano funcionou, né? Você fala muito em cultura. Nossa cultura é forte, por conta da nossa cultura forte. O que é uma cultura forte? E o que você faz para que ela seja forte? Então, cultura para mim é tudo que acontece na empresa quando eu não estou lá. Se eu não estou lá e está acontecendo, é porque é a cultura. Porque se eu estou lá cobrando e acontece, é positivo, é bom. Uhum. Então, assim, já é o primeiro passo, digamos assim. Então, eu estou lá no dia a dia, estou falando, estou pedindo, cobrando, fazendo, planejando, e está acontecendo, isso é ótimo. Agora, quando eu não estou lá e continua acontecendo, aí porque não é algo que eu estou cobrando que aconteça, é algo que a cultura já faz acontecer sozinho. Isso, para mim, é o principal. Então, você pega assim, os nossos valores, nosso primeiro valor é dedicação total e irrestrita ao cliente. Então, assim, eu como consumidor, nossa, toda relação que eu tenho com uma empresa, eu meço muito isso. E a coisa mais comum, quando você está relacionando com uma empresa e acontece algo fora do programado, assim, teve um problema. O que eu enxergo no mercado hoje? A imensa maioria das empresas procuram provar que você está errado para ela não ter que se responsabilizar. Uhum. É o que eu mais vejo em todas as relações comerciais que eu tenho, a imensa maioria é assim. Tive um problema. Vai acontecer dela tentar mostrar que você está errado. Lá na Casa da Gráfica, a gente é o oposto disso. Assim, nossa cultura é muito forte, todo mundo sabe. Acolhe. Não importa o que aconteceu. Se tem um problema, você vai resolver o problema para o cliente ficar feliz e satisfeito.
Depois se preocupa com quem é o culpado, se tem que cobrar, se não tem. Então, assim, a gente já fez loucuras que você não imagina, assim. Assim... Me conta alguma aí, que agora eu fiquei curioso. Pô. Cara, a gente já fez loucura. Por exemplo, já teve um cliente do Rio que tinha um fato que era assim, ia ter uma prova no sábado, a prova era sábado e domingo. Aí no sábado, a prova acabava às 18, ele falou, vai acabar às 18, a gente faz o gabarito, te manda o arquivo fechadinho, para você, até às 21 eu te mando, você roda e entrega para mim no domingo, para eu panfletar na porta da prova. Perfeito. É muito comum fazer isso, né? Faz de um panfleto algo útil para o aluno, que é a prova resolvida. Beleza, fechado. No sábado, nos organizamos, 21 horas vai chegar o arquivo, a gente roda e entrega no domingo de manhã no Rio. Deu 21, não chega o arquivo, 22 não chega o arquivo, 23 não chega o arquivo, meia-noite não chega o arquivo foi chegar 1h e pouca da manhã. 1h e pouca da manhã. Aí é o que eu sempre falo com a minha equipe, falo, o que uma empresa no mercado, o que a gente mais vê? Numa situação dessa, o que a empresa te responde? Pô, infelizmente, se você não conseguiu cumprir com o prazo, a gente não consegue te entregar. E tá tudo certo. Não estou falando que eles estão certos, nem eu. É só o jeito de cada um. Isso é o normal do mercado. Cara, a gente não consegue ser assim. E aí vira-se à noite, produzindo, chama um monte de gente, arruma um motorista e vai entregar no Rio no dia seguinte. Isso é muito caso da gráfica, sabe? Por exemplo, deu um problema, o cliente fez um pedido. Chegou o pedido lá. Aí o cliente falou assim, o pedido está errado. Ele tinha pedido errado. Os arquivos que ele enviou estavam errados. Não é que a gente tinha errado. Só que o material precisa estar lá para a prova ser aplicada amanhã. Isso aconteceu em Conceição, no Mato Dentro. Sabe onde fica Conceição? Não faço a menor ideia. Longe pra caramba, né? Onde fica? É Minas? É Minas, interiorzão de Minas. Mas é bem longe. Bem longe. O nome é autoexplicativo, né? Exatamente. É bem longe. O transportador é 4 dias, 5 dias para entregar. A gente para tudo, imprime de novo material, cata um carro, vai uma pessoa, entrega lá, fica 12 horas na estrada, entrega, volta e depois entende. Toma um prejuízo no processo, porque assim, não vai cobrir. Depois entende, fala, o arquivo estava errado. A gente acha justo que tem que pagar pela reimpressão, né? Exatamente. Mas se o cliente bater o pé e não... É o que eu sempre falo, assim. Eu falo muito com a minha equipe isso. Mas isso deve acontecer pouquíssimo. O cliente bater o pé... Não, né? Pouquíssimo. Depois de tudo que você fez? Nosso relacionamento com nossos clientes é muito bacana nesse sentido. E é o que eu bato sempre nessa tecla. Tem gente que age de má fé? Tem. É uma minoria. E eu ainda falo assim... Mesmo o cara de má fé, eu quero que ele saia com uma impressão boa nossa. Então, ele agiu com má fé, ele vai tirar vantagem da gente saindo e falando, pô, essa empresa realmente preocupa com o cliente dele. É o nosso primeiro valor. Então, isso é o que eu entendo como cultura. Porque se eu não estiver envolvido, eu sei que eles vão fazer igual. Assim, a minha equipe, hoje, eu tenho bastante segurança que eles agem conforme os nossos valores, sabe? Então, isso é legal. A gente procura fazer desde o primeiro contato com os novos colaboradores para que eles absorvam isso e seja uma replicação, né? Não é fácil, mas a gente trabalha bastante nesse sentido. E vocês têm rituais para tentar aumentar a aderência dessa cultura com o time, Rafael? Então, a gente tem. A gente já teve muito mais do que tem hoje, digamos, diretamente comigo. Porque isso eu acho que faz muita diferença. Então, assim, até um determinado tamanho eu conseguia fazer diretamente com todos. Hoje eu tenho pessoas que fazem o que eu sempre fiz. Mas eu, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o gerente de marketing falando isso. Eu faço, dentro do nosso onboard, uma coisa que eu ainda faço questão de fazer eu faço uma reunião de cultura para toda a turma nova que entra. Então, rotineiramente, tem reunião de cultura. Aí todos os novatos que nunca participaram vêm para poder assistir. Ali eu conto a história da gráfica, falo bastante sobre questão de cultura, dos nossos valores, missão, visão. Então, isso eu ainda diretamente faço. Para mim, isso é um dos eventos mais importantes que a gente tem. Assim, né? E você fica atento a esse código de cultura e de valores para estar sempre atualizando ele, tanto quanto você faz com seus equipamentos? Totalmente, assim, muito. Todo ano a gente tem um evento que chama A Casa é Sua.
Nesse evento A Casa é Sua, a gente comunica novidades. Então, na última, por exemplo, a gente acrescentou um valor a mais dentro do nosso planejamento. A gente premia todo ano o guardião de cada um dos nossos valores. Então, isso é um negócio que a gente faz que é muito legal. O que a gente faz? Eu tenho a minha equipe de gestão, né? Que são os diretores de área, né? Então, a gente escolhe 4 ou 5 funcionários que a gente entende que melhor representam cada um dos nossos valores. Então, o primeiro valor, dedicação total e restrita ao cliente. Quais são os colaboradores que melhor representam esse valor? Aí, põe lá na lista. Aí, o segundo valor, por exemplo, busca incessante pela inovação. A gente é tarado por novidade, por mudança. A gente é o contrário é o que eu falo, não tem certo e errado. Tem empresa que é tradicional, que é muito... A gente é o contrário, a gente muda o tempo todo. É o caminho que vocês escolheram. Exatamente. Aí a gente elege aqueles que têm. E assim eu vou fazendo para cada valor. Aí eu jogo para a própria equipe votar naquele que eles entendem ser o guardião do ano. Então eles votam, dentre as opções que a gente deu, quem é o guardião do primeiro valor, o guardião do segundo. E aí a gente premia eles. Tem toda uma condecoração e um valor em dinheiro que eles ganham também como premiação. Então isso é muito legal, é uma forma de a gente fomentar cada vez mais que essa cultura fique viva e forte. Né? E trazendo agora um pouco para a questão de mercado. A educação ela tem um agravante, vamos chamar assim, que é a sazonalidade dela. Como é que você trabalha isso dentro da Casa da Gráfica? Então, isso foi lá no início um desafio enorme. Mas assim, a gente vai para o varejo, inclusive, por causa disso, né? Porque eu sempre falava isso, como é que eu vou parar de dar aula se eu não tenho uma constância de produção? Eu tinha produção, aí parava. Eu falo que o Lucas foi importantíssimo, meu primeiro funcionário, porque ele entendeu esse processo. Então, ele trabalhava, por exemplo, 5, 6 dias direto, de manhã, de tarde, de noite, para entregar o material. Depois, ele ficava 7, 8 dias em casa sem ter que fazer nada, porque não tinha produção para fazer. E a ficha dele caiu ali, né? Ele comprou essa ideia Legal. E foi junto. E aí, em 2013, isso estava me incomodando no nível alto. Assim. Pô, eu não posso trabalhar com tanta sazonalidade. E aí, a gente falou, vamos para o varejo. A gente cria um site de impressão online e, em seguida, a gente abre a nossa primeira loja na Itamar Franco, ali, que é onde a gente ainda tem até hoje, perto do Stella Matutina ali. E aí o varejo vem para tentar suprir isso. Só que são coisas muito diferentes, assim, a parte de produção e B2B, venda para educacional do varejo. Então, ali naquele momento, a gente teve um período que ficou misturado. Isso, na minha opinião, foi algo que não foi positivo, por isso a gente logo em seguida separou. Então, essa sazonalidade do mercado educacional, ela é realmente muito relevante. É desafiadora, né? Por muito tempo, ela trouxe para nós uma dificuldade em determinados meses, que se eu não tivesse um planejamento de um mês cobrir outro e tudo, isso me traria problemas de fluxo. Então, é algo, como eu disse, assim, gestão, você precisa realmente estudar e se preparar para enfrentar desafios como esse. Hoje, a gente consegue ter um impacto bem baixo dessa sazonalidade porque a gente conseguiu ter uma capilaridade grande no Brasil. Então, tem regiões com calendários diferentes e pedidos em momentos diferentes. Então, a gente conseguiu minimizar muito esse problema, mas por muito tempo foi grande. Eu faço ações específicas para antecipação de produção, enfim. Porque janeiro, por exemplo, agora é o ápice do ápice, é o nosso Natal, né? Então, janeiro lá na empresa assim, é uma loucura conseguir encaixe, e a escola briga, todo mundo quer o mesmo prazo, porque a imensa maioria do país volta às aulas no mesmo período, né? Isso aí. Então, todo mundo quer para o mesmo prazo o material, então é difícil. Por isso a gente consegue. Esse ano de 2024, a gente conseguiu antecipar muita coisa para novembro e dezembro, para poder deixar o nosso janeiro mais viável, né? E você abriu também um braço para venda de produtos, né? Sim. Aí vem muito da pandemia, né? A pandemia acho que trouxe mudanças para todo mundo. Assim. Você está num filho da pandemia, que é o Zine Negócios. Exatamente. Então, assim, até a pandemia, a gente tinha uma estratégia de... A Casa Gráfica era dividida basicamente em 2 braços, né? Que era o B2B, produção educacional, que ficava no nosso galpão, e rede de varejo. Tá. No início de 2019, a gente tinha 10 lojas de varejo. Então, a gente chegou a ter uma rede grande só em Juiz de Fora, 10 lojas de varejo só em Juiz de Fora. Então, era algo que a gente já estava estruturando, estava com consultoria dentro já,
para poder franquear a Casa da Gráfica. A gente tinha um monte de proposta para abrir franquia da Casa da Gráfica. E aí a gente decidiu fazer o estudo de franqueabilidade, tudo direitinho. Nesse intervalo vem a pandemia. Uhum. Quando vem a pandemia, é um soco, porque a educação fechou no Brasil inteiro. Meu faturamento caiu 73% no mês seguinte, assim, foi uma loucura. As lojas fechadas. Então eu tomei uma decisão que foi assim, eu sentei com o financeiro e falei, ó, todas as lojas, sem exceção, se não tiver isenção de aluguel, vai fechar. Uhum. Então, nessa estratégia, a gente fechou um monte, quase todas as lojas. Assim. Eu tinha uma loja incrível no São Pedro, em frente ao FJF, que era uma das lojas de maior faturamento, a gente fechou. Foi fechando todo. Jardim Norte, a gente tinha uma loja dentro do shopping, fechou também. E a gente ficou só com 2 lojas de varejo. A gente ficou com 2 lojas de varejo, que são a Itamar e a Benjamin. Uhum. Nesse intervalo, a gente teve que fazer a virada de estratégia. Já que a gente está fechando loja, eu preciso crescer o varejo de outra forma. E aí a gente entrou pro online com força. Assim. Uhum. Então, eu já tinha um site de venda online de impressão. Então, esse site, a gente pôs muito mais energia, orçamento de marketing, campanha nele. Uhum. E, em paralelo, a gente começou a incentivar a criação de produto para venda de produto. Fui entrando nos marketplaces. A gente criou um projeto dentro da empresa que chamava Projeto Criar Mais, que a gente estimulava a equipe a criar produtos para a gente vender. Então, eles criavam ideias de produto, a gente botava para vender, eles recebiam royalty das vendas dos produtos. Inteligentíssimo. Então, é meio que empreendendo dentro da própria Casa da Gráfica. E aí, assim, a gente conseguiu. A gente foi crescendo muito. Na Shopee, a gente cresceu bastante. A gente se tornou a loja número 1 de apostilas encadernadas da apostila. Então, hoje a gente tem loja gerenciada na Shopee, a gente está no Mercado Livre, está na Amazon. E aí, nesse intervalo, a gente quis estruturar essa ideia dos produtos. Aí, o nome do projeto, que era Projeto Criar Mais, virou um site de produtos, que chama Loja Criar Mais. Uhum. lojacriarmais.com.br. E aí, hoje, a gente cria produto em tempo real, assim, o tempo todo. A gente tenta ser o mais rápido possível. Tudo que acontece, a gente cria produto do assunto do momento, de futebol, de tudo sem imaginar, a gente cria e joga agenda, caderno. Então, agora é uma época que a gente vai inovando bastante nesse sentido. E aí, em 2024, agora, a gente faz a virada que eu adiei por anos, que foi a marca das lojas de varejo. As lojas de varejo ainda se chamavam Casa da Gráfica. Uhum. E era um conflito muito grande, né? Porque a marca Casa da Gráfica, nacionalmente, é uma marca que atende o setor educacional. Sim. Então, às vezes eu estava negociando com um sistema de ensino, sei lá de Fortaleza, ele entrava no Google Casa da Gráfica, parecia uma lojinha da Itamar Franca. Pode crer, cara. E aí isso virou um problema para nós, que eu adiei. Eu considero que foi um erro, assim, a gente demorou para fazer essa mudança. E aí, em 2024, a gente mudou. Nossas lojas hoje não chamam mais Casa da Gráfica, são Loja Criar Mais. Lojas Criar Mais. Que aí já tudo do varejo hoje tem esse nome, Loja Criar Mais. E uma curiosidade particular, no pós-pandemia, a Amanda, minha esposa, tornou-se uma professora de inglês e ela é muito visual, gosta de gerenciar os horários com papel e caneta, e o planner é da Criar Mais. Ai, que maneiro. Desde o primeiro dia de semana de aula dela, eu falei, fica tranquilo que eu sei onde encomendar algo do jeito que você está precisando. E é de lá, e auxilia ela nas tomadas de decisão ali para mudar as aulas, ou algum encaixe que precisa ser feito, é através do planner de vocês. Isso é muito legal. Não, muito legal. Agenda, planner, caderno, apostila de coletâneas. Isso tudo a gente, hoje no online, a gente tem uma presença bem legal. Pô, sensacional. E como é que você enxerga hoje o impacto da tecnologia no seu negócio? Você já falou aí que vocês são ávidos por sempre buscar novidades. Mas eu vejo o mercado gráfico de uma maneira muito... Ele é aceleradamente inovador. Né? Porque me parece que às vezes uma forma de alimentar um papel dentro de uma bandeja muda o jogo do negócio. Muda. E aí já vem a indústria, olha esse equipamento novo, olha esse equipamento novo. Como é que você organiza isso e como é que você autogerencia a sua ansiedade diante desse painel? Essa é a parte difícil, assim, porque a gente começa a olhar, se você não tiver alguém que equilibra isso, você vive para comprar máquina.
você não faz outra coisa. Então, assim, eu tenho a sorte de ter a Suelen, que ela é o pé no chão, assim, eu sou o sonhador, o fiel maluco. da balança tá ali, né? Então, assim, a Suelen sempre foi o meu equilíbrio, assim, de me trazer mais pro chão, me segurar, me frear um pouco, né? Porque senão eu fico maluco olhando, vou nas feiras, eu quero voltar, não, vamos gastar. E ela me ajuda muito nisso. E o Michel é um funcionário que entrou para Casa da Gráfica com 17 anos. Hoje ele tem 10 anos de gráfica. Então ele entrou com 17 anos, comprou o sonho junto, aprendeu tudo lá, trabalhou diretamente comigo. Certamente depois da Sueli, a pessoa que mais trabalhou do meu lado. Hoje ele é sócio, a gente tornou ele sócio da empresa. É muito alinhado com os nossos valores e tudo. E o Michel é muito parecido com a Sueli. Então, no dia a dia, o Michel também é o cara que traz equilíbrio. Assim. Legal. Pô, vamos trazer uma máquina que faz isso, isso e aquilo. Ele fala, pô, mas a gente está usando 100% daquela que a gente já tem aqui, que faz menos. Então, isso eu acho que é o mais importante. Digamos que 2025 agora, eu espero que seja o ano que a gente menos vai trazer máquina nova, investimento. Porque foi bem intencional, assim, a gente fez essa mudança, a gente trouxe muito equipamento, nunca investimos Chegou tanto. já aquela... Chegou muita coisa já de maquinário, assim, a gente comprou muito maquinário de equipamento, de impressão, então tem muita coisa chegando. Ainda não chegou tudo que a gente planejou, né? Mas até dia 15 eu espero que seja tudo instalado já. Então, assim, foi o ano que a gente mais investiu para isso, para realmente passar um ano mais pé no chão. Porque, historicamente, na Casa da Gráfica, a gente todo ano faz muito investimento em maquinário. É como você falou, assim, o setor gráfico ele traz muita possibilidade. O digital, então, muita possibilidade de fazer tudo. Então, se você não frear, você realmente vive um ciclo de compra de máquinas. Sim. Então, isso é perigoso. Acredito que em outros setores devem acontecer coisas parecidas, né? Então, é um cuidado que você tem que ter e que, se dependesse de mim, eu acho que ainda ia ser pior. Mas a gente realmente se preparou para 2025 a gente conseguir manter um ano sem grandes investimentos, porque essa ansiedade precisa ser controlada também. Claro. E além de ter sócios que ajudam também nessas tomadas de decisão, é importante poder contar também com parte eficiente dos dispositivos financeiros hoje em dia, como o cooperativismo. Né? A turma do Sicredi, por exemplo, eles, muito mais do que cuidar do nosso dinheiro, eles cuidam da gente também. Então, são gerentes que a gente pode contar para dividir sonhos, para dividir ansiedades e entender se esse é o melhor caminho, se a hora é essa de um determinado investimento, um determinado empréstimo para alavancar novos negócios. Você é cliente Sicredi, né? Sou cliente Sicredi. Bacana. Sou cliente Sicredi, assim, e a gente tem um histórico com o Sicredi que é legal nesse sentido, porque no ramo gráfico, a gente acabou de falar, é muita inovação e são maquinários muito caros, que não é um maquinário que você consegue investir e esperar para ele. Ele realmente precisa ser um maquinário de investimento alto, que você precisa de bom crédito e bom formato de parcelamento para fazer aquisição de maquinários. Então, assim, o Sicredi ele já foi, para nós, assim, muito importante em processo de ampliação e de investimento com o crédito que ele liberou para a gente lá. Fica aí o nosso convite para você conhecer de perto uma das agências do Sicredi e dividir seus sonhos. Né? E lembrando que para qualquer transporte também pode contar com a Delta Fiat aí para avaliar aí carros utilitários. A Sueli trabalhou na Delta. Foi, cara? A Sueli trabalhou na Delta. Tá tudo em casa, tá então. Tá tudo em casa, Tô quase que um garoto propaganda aqui, sem querer. Não foi combinado isso. Não foi combinado. Ô, Rafa, me conta uma coisa. Tem uma outra ponta, a gente falou muito da tecnologia, que está intimamente ligada com o setor gráfico. E existe uma preocupação que também está sempre ligada ao setor gráfico, que é a da sustentabilidade. Afinal de contas, você está lidando ali não só com o gasto de energia, mas também a utilização de papel, a utilização de tinta. Como que você trabalha essa questão de resíduos, de sustentabilidade dentro da Casa da Gráfica? Bom, muito bom. Isso é um dos nossos valores também. Né? Era uma briga interna que eu tinha comigo mesmo,
Pô, eu sou educador, trabalho com educação, atendo instituições educacionais do país inteiro. Como que eu posso não ter esse compromisso, né? Então, isso em 2019 se oficializou como um dos valores da Casa da Gráfica, que é a responsabilidade socioambiental. A gente sempre foi muito focado numa responsabilidade social. É um dos mantras nossos, assim, não faz sentido a gente crescer se a gente não gerar benefício proporcional para o meio que a gente está inserido. Então, a gente procura, assim, tanto diretamente quanto indiretamente, ter bastante entrega assim, em projetos sociais. A gente tem próprios nossos, alguns, e outros que a gente ajuda, de alguma forma, ali a realizar. Isso já era muito forte. E a preocupação ambiental era algo que a gente não conseguia, digamos, estruturar. E aí, em 2019, a gente acrescenta isso como um dos valores e começa a buscar isso de maneira bem intencional mesmo. Então, assim, de lá para cá, a gente vem trabalhando. Então, hoje eu tenho uma segurança enorme. Eu ganho um monte de concorrências, digamos assim, hoje no ramo educacional por conta disso. Porque, assim, a gente tem, por exemplo, a gente é certificado, a gente tem a certificação internacional FSC, que é uma certificação que garante o manejo do papel desde o plantio da árvore até a chegada do material impresso na ponta. Assim. Então, toda a cadeia ela é controlada para que não exista nada fora da sustentabilidade ali, de reflorestamento, enfim. Então, isso é algo que hoje a gente tem oficial. Mas, independente da certificação, a gente já vinha, porque a gente foi certificado em 2023. Mas, mesmo antes disso, a gente já vinha fazendo esse trabalho. Então, todos os fornecedores da Casa da Gráfica, por exemplo, todos eles têm laudos que garantem que o volume de reflorestamento é superior ao volume de desmatamento necessário para a produção do papel. Então, digamos assim, já foram algumas vezes que clientes nossos falam, pô, a gente quer diminuir o papel por conta de sustentabilidade. Então, a gente consegue apresentar tudo isso e mostrar assim, não, hoje você pode falar sem medo. Assim, tem clientes nossos que fazem postagens demonstrando isso, que todo o papel utilizado dentro da Casa da Gráfica, ele gera zero desmatamento. Assim. Pelo contrário, ele gera mais plantio de árvore do que consumo dentro do bioma brasileiro. Aí. Consciência ambiental em primeiro lugar. Total. E mais do que isso, hoje a gente tem parcerias de reciclagem, a gente tem um volume de reciclagem hoje que é imenso, muito grande. Eu não vou ter esses números de cabeça agora, mas é bem relevante. A gente tem caminhão que sai lotado do nosso galpão toda semana, toda quinta-feira tem caminhão que sai cheio de reciclagem de papel. E a gente tem também a reciclagem de sucata que a gente faz em parceria com a empresa de Juiz de Fora, que é uma empresa grande, que também faz toda a coleta no nosso galpão. E todo o resíduo, nosso maquinário gera pouco resíduo, isso é uma vantagem da gráfica digital, bem menos do que a indústria tradicional. Então a gente tem pouco resíduo, mas todo o resíduo hoje a gente envia para São Paulo, para uma empresa que faz todo o tratamento também. Então, assim, é uma preocupação que a gente hoje consegue ter processos que dão essa tranquilidade, que em outros momentos, para nós, já foi uma dor, assim, de conflito interno, de você trabalhar com a educação e não conseguir ter um processo que garanta essa sustentabilidade. Perfeito. E quais são para você os próximos passos da Casa Gráfica? Então, 2025 a gente tem uma meta bem ousada. A gente projetou, a gente quer crescer, a gente vai crescer 135% mais ou menos. Então é um ano bem desafiador. Já começou janeiro com tudo. Né? Hoje parece que é o primeiro dia do ano, mas nossa, eu cheguei até às 11 aqui. Então, assim, a gente hoje, como eu falei, a gente tem grandes marcas, grandes grupos de educação que a gente atende. Então, a gente tem como objetivo participar de mais eventos de educação no Brasil. A gente quer participar de eventos de educação no Nordeste, é a única região que a gente não está presente fisicamente ainda em eventos educacionais. A gente tem um projeto de licenciamento de marca, que é um projeto que esse ano a gente está trabalhando muito para que ele ganhe escala. Então, a gente já tem muito contrato assinado para lançar. Então, o nosso projeto de licenciamento, assim, fazendo um resumo bem rápido aqui, hoje a gente pega grandes marcas, principalmente da educação, faz o contrato de licenciamento para explorar a marca e produzir linha de produtos para elas.
Então, assim, a gente já está com grandes marcas do nível Brasil aí. Então, a gente faz linha de caderno, linha de agenda, planner, muito produto legal. Para atingir o público final dessas marcas aí. Então, esse mês de janeiro já é um mês de rodagem, é uma plataforma específica para isso, chama Mundo Oficial, que é uma plataforma para venda, é como se fosse um marketplace de grandes marcas, onde a gente vai ter ali as linhas de produtos deles. Então, esse projeto é um projeto que a gente está apostando muito, acreditando muito, botando muita energia nele. E 2025 é um ano que a gente tem muitos desafios nesse sentido, né? Assim, desafios logísticos pra caramba. Então, todo esse conjunto de fatores que eu falei, tanto do crescimento do volume, quanto de variação de materiais, muito varejo envolvido. Então, nossa logística é um desafio grande. Entender a capacidade da casa nova também, né? Exatamente. Deixar ela redondinha, né? É isso aí. Até o dia 15 é o nosso desafio, de ficar 100% lá. Estamos entrando na reta final do nosso bate-papo. Vou trazer aqui as nossas 3 perguntas saideiras. Você topa? Bora. Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso. Qual foi o grande erro da sua carreira? Como é que você lidou com ele? Rapaz, essa pergunta é para desconcertar o convidado, né? Mas, então... Cara, eu faço muita reflexão sobre isso, assim, que uma coisa que a gente fala muito, tem um gestor nosso que essa frase é dele, assim, você vai ouvir quase todo dia dele. Errar não é problema, errar 2 vezes a mesma coisa né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente repete muito. Mas eu entendo que o pior erro é quando você tem ciência dele e demora a agir. Então, eu comentei por alto aqui, para mim, esse eu considero o pior por eu ter consciência dele por muito tempo e ter adiado demais a ação de correção, que é a separação dos nossos, vamos colocar como canais de venda ou canais empresariais, porque quando a gente decide em 2014 criar o varejo, ali a gente não tinha essa noção ainda, então ali digamos assim, a raiz do erro. Tá. Então ali eu misturo aquilo que era muito claro para mim quando a Casa Gráfica nasce. Então, o modelo de negócio ele era muito bem desenhado. Somos uma empresa B2B que atende o setor educacional. Então, a gente vende para escola, sistema de ensino, rede de ensino, enfim. Então, quando eu decido para o varejo para ajudar a suprir aquela sazonalidade, foi algo assim de ver uma necessidade, falar, não, vamos mudar a rota aqui para melhorar. E aí a gente faz isso de forma não intencional. E isso, para mim, é um erro grave. E que ele foi percebido, e ele foi, como eu falei, ele foi corrigido agora em 2024. Então, por isso que eu considero ele o pior. Assim. Eu acho que ali era muito claro, a gente quer ir para o varejo, vamos com uma marca diferente, para não impactar nesse modelo que a gente já tem desenhado, que está crescendo e funcionando bem, e vamos para o varejo. Então, acho que é um erro que muito empreendedor comete, que é assim, uma necessidade que você tem, você acaba incrementando um modelo que está funcionando, que foi bem desenhado, estruturado, você incrementa ele e mistura coisas que não deveriam ser misturadas. A gente fez isso e percebeu isso e demorou muito a separar. Entendeu? Então, por isso que eu considero que é o erro mais grave que eu cometi. Um livro, filme ou série que inspire o empreendedorismo, que te inspirou? Nossa, cara, livro, eu acho que eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Nossa, eu li muito livro bom. Mas eu vou falar um que eu falei dele hoje, então tá na minha memória. Tá. Tem um livro que chama A Lógica do Consumo, é muito bom. Para vou fazer negócio, abrir uma empresa, vou criar um negócio, esse livro é muito bom, A Lógica do Consumo. Boa acho dica. Que vale muito a pena, muito bom. E eu queria que você me sugerisse aí até 3 nomes para estarem sentados nessa cadeira onde você está conversando comigo aqui no programa Zine Negócios. Rapaz, mas só pergunta... Você não sabe que eu guardei, porque essas 3 já estavam combinadas. Tem uma agora que eu vou te fazer no final, aguarde. Então vamos lá. Vamos lá. Como eu sei que muita gente já veio aqui, eu não posso. Poderia ir, Juiz de Fora, inclusive é a fala que eu repito sempre. A gente tem um projeto social que é de educação. Então, a gente, em vários momentos do ano, a gente promove escolas para aprimoramento profissional ou para entrada no mercado de trabalho.
pessoas jovens ou fora do mercado de trabalho. Aham. A gente ensina a profissão e certifica e tudo mais. E eu sempre falo isso em todas as escolas que a gente realiza. Para mim, a maior mentira que tem em Juiz de Fora é falar que aqui nada dá certo. Nossa senhora, põe Porque, mentira cara, nisso. a quantidade de gente boa que tem em Juiz de Fora é Sem impressionante. dúvida Assim, eu tenho um monte de gente que eu sou muito fã. Então, eu vou começar. Como eu sei que o McKerley já esteve aqui, eu vou indicar o Alfredo para vir. Alfredo Portugal. Alfredo Portugal, que é Grande sócio Alfredo. do Apogeu. Meu amigo, assim, amigaço, e ele é uma mente brilhante. Acho que vai dar um episódio tanto. Eu vou ser o primeiro a querer assistir. Show. Então, Alfredo é um. Vamos lá. Outro que participou da última escola, não conhecia. Então, eu saio do meu amigo pessoal, que a gente viaja junto, tá sempre junto, para um outro que eu conheci durante o nosso projeto, que foi a escola de talentos que a gente fez agora. Recebi a indicação para ele lá, ele deu uma palestra que foi incrível, adorei. É o Rodrigo da Dínamo. Rodrigo da Dínamo, grande cara. Muito bom, ele é muito bom, vai dar um episódio bem legal. E por fim, vou indicar a Cláudia Relicário, que eu sei que participou do online, mas não vale, lá né? atrás, não vale. Agora Online não vale. Dá para repetir. Tem que sentar na cadeira aqui, tomar um suco, né? Boas dicas, Então, boas dicas. a Cláudia também já participou com a gente lá nas escolas, uma mente também muito criativa, enfim. Tem um monte mais, né? Mas esses 3 aí já vai dar bom. Para a gente fechar, uma mensagem para o jovem professor Rafael Rodrigues. Rapaz. Que mensagem você mandaria para ele agora? Cara, eu mandaria para ele seguir acreditando que a educação é a única forma de transformar, não existe outra, e para ele estudar muito e o máximo que ele conseguir para acelerar o processo, porque ele vai conseguir. Chique, chique. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. Ouvir a sua história, ela vai de acordo com o nosso propósito, que ajuda a não só ter ideias, mas acho que o fundamental para o empreendedor é inspirar. Ele precisa ter inspiração, porque a transpiração está garantida. Então, essa não tem jeito. É importante inspirar-se. A sua história, de fato, é uma história riquíssima. Daria um bom livro, né? E parabéns por empreender, por acreditar na nossa cidade e por devolver a ela possibilidades de a gente se destacar nesse mercado tão competitivo da gráfica digital no país inteiro. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje e por abrir o coração da maneira como você abriu. Não, obrigado pelo convite. Espero que a galera curta aí. Quem quiser bater papo, eu tenho uma rede social de hobby, que eu gosto muito de futebol, falo de futebol. Então, existe a minha rede social que eu falo de futebol, que é o rafa.presida. E tem a minha rede pessoal, que ali eu quase não uso, falo pouco, mas se quiser bater um papo, chamar lá é Rafael Rodrigues Luiz. Legal. Então, quem quiser trocar uma ideia. Tá em tela aí ideia. para a galera poder seguir. E, claro, o endereço agora também da Casa da Gráfica está aqui na tela, para você poder saber um pouco mais sobre a Casa da Gráfica. E para você que nos assistiu até agora, seja um minutinho, seja um corte ou programa completo, meu muito obrigado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Sicredi, com o cooperativismo financeiro que faz a diferença na vida das pessoas, não só no seu dinheiro, faz diferença na sua vida, na sua saúde mental e financeira. A toda a equipe Delta Fiat também sempre pronta para te atender aí, sejam carros de passeio, sejam utilitários, seja aí as revisões do seu Fiat, procure a turma da Delta, que sem dúvidas eles terão um bom negócio para você, uma boa indicação, e a turma da Albatroz Distribuidora, que está sempre aqui com o nosso Suco Pratos, meu muito obrigado. Lembre-se de deixar o seu curtir, comenta aqui o que você achou da história do Rafael. Se você está nos ouvindo no Spotify, também lembra de rodar com esse link para todo mundo. Muito obrigado e a gente volta em fevereiro com mais histórias, empreendedorismo e inspiração. Muito obrigado e até lá. E o gol!